Noé foi um importante personagem da Bíblia, cuja história é narrada no livro de Gênesis. Ele foi um homem justo e íntegro, em meio a uma geração dominada pelo pecado, corrupção e violência. Deus escolheu Noé para uma missão crucial: construir uma arca e preservar a vida humana e animal da destruição iminente que seria causada pelo dilúvio. Noé viveu em uma época em que a maldade humana era tão grande que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Vendo tanto pecado, violência e corrupção, Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Noé destacou-se diante de Deus como um homem justo e íntegro. Por isso, o Senhor decidiu poupar ele, sua família e alguns animais do dilúvio, dando-lhe instruções detalhadas para construir uma arca. Seguindo todas as orientações de Deus, Noé trabalhou na construção da arca por aproximadamente 100 anos. Durante este tempo, o povo acompanhava a construção da arca, mas ninguém acreditava nas palavras de Noé. Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos, e começou a construir a arca. 100 anos depois, o dilúvio começou. Noé foi avisado 7 dias antes. Entrando na arca com sua família e pares de cada espécie animal, a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites, cobrindo a terra e destruindo toda a vida fora da arca. Após o dilúvio, os únicos sobreviventes foram Noé, sua família e os animais que estavam na arca. A família de Noé era composta por 8 pessoas. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de seus filhos. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir a terra com água, colocando o sinal do arco-íris como símbolo dessa promessa. Conforme registrado no livro de Gênesis, Noé morreu com 950 anos. A história de Noé nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência e resiliência. Mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, como Noé, devemos confiar em Deus e seguir as suas instruções. Noé nos mostra que a fidelidade e a integridade podem trazer salvação e novas oportunidades, mesmo em tempos de grande adversidade. A família de Noé desempenhou um papel crucial na preservação da humanidade, composta por 8 pessoas. Ela incluía Noé, sua esposa, cujo nome não é mencionado na Bíblia, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as suas esposas. Juntos, eles seguiram fielmente as instruções de Deus, entrando na arca antes do dilúvio. Esta pequena família foi responsável por repovoar a terra após a catástrofe. A arca, construída por Noé e sua família, serviu como refúgio seguro durante os 40 dias de chuva incessante que cobriu toda a terra. Segundo a Bíblia, esses 8 indivíduos foram os únicos humanos a sobreviverem ao dilúvio, um evento que marcou um novo começo para a humanidade. A união e a obediência exemplares da família de Noé simbolizam a esperança e a renovação em tempos de devastação, destacando a importância da fé e da confiança em Deus diante das dificuldades mais severas. Esta história continua a inspirar, lembrando-nos que até mesmo nas situações mais complicadas, a obediência e a fidelidade podem ser recompensadas com um novo começo e uma promessa de futuro. Noé começou a construir a arca seguindo as instruções detalhadas dadas pelo Senhor. Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira de cipreste, com compartimentos e cobertura de betume, para torná-la impermeável. As dimensões específicas foram dadas por Deus: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. A arca deveria ter um teto, uma abertura abaixo do teto de um côvado e 3 andares. Segundo a Bíblia, as pessoas ao redor de Noé provavelmente acharam sua construção da arca insensata e o ridicularizaram. Noé e sua família foram vistos como loucos por dedicarem anos à construção da arca, uma tarefa aparentemente absurda na ausência de sinais imediatos de perigo. Durante todos os anos de construção, aproximadamente 100 anos, Noé obedeceu fielmente às instruções de Deus. Ele, com sua família, trabalhou diligentemente na construção da arca. Quando o dilúvio chegou, Noé entrou na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, além de pares de todos os animais. Assim, Noé e sua família foram salvos, garantindo a continuidade da vida na terra, conforme o plano de Deus. Noé e sua família entraram na arca 7 dias após o aviso do Senhor, levando pares de cada espécie animal.
Durante 40 dias e 40 noites, um dilúvio devastador cobriu toda a terra, submergindo montanhas e destruindo toda a vida fora da arca. As águas permaneceram sobre a terra por 150 dias, antes de começarem a baixar. Após o dilúvio, a arca repousou nas montanhas de Ararat. Noé soltou um corvo e, posteriormente, uma pomba para verificar se as águas haviam recuado. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que a terra estava novamente habitável, mas permaneceu na embarcação. Em uma última tentativa, Noé soltou a pomba novamente, e desta vez ela não voltou, confirmando que as águas haviam baixado completamente. Noé, sua família e os animais desembarcaram, iniciando um novo capítulo para a humanidade. Deus faz um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal desse pacto, Deus coloca o arco-íris no céu, simbolizando a aliança eterna entre ele e toda a criação. A vida de Noé, conforme a Bíblia, oferece valiosas lições de fé, obediência e perseverança. Ele é um exemplo de como a fidelidade a Deus pode trazer salvação e esperança em tempos de adversidade. Veja 3 pontos importantes que podemos aprender com a história de Noé. Fé inabalável em Deus. Noé viveu em uma época de grande corrupção e maldade, mas manteve sua fé em Deus. Mesmo com uma tarefa monumental de construir a arca, Noé confiou plenamente em Deus. Obediência absoluta. Quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, ele seguiu cada instrução, sem questionar. A obediência de Noé é um exemplo de como devemos responder às instruções de Deus, mesmo quando não entendemos. Perseverança diante das dificuldades. A construção da arca e a espera pelo dilúvio exigiram anos de trabalho árduo e paciência. Noé enfrentou a ridicularização e a descrença, perseverando em sua missão. Sua resiliência nos ensina a manter a determinação e o foco no propósito de Deus para nós. A história de Noé nos encoraja a confiarmos em Deus, seguirmos o seu chamado com dedicação e persistirmos diante das dificuldades. A vida de Noé é um exemplo de como a obediência e a integridade podem resultar em bênçãos e livramentos. Da mesma forma que Noé confiou em Deus e foi salvo da destruição, podemos confiar na orientação de Deus para encontrarmos esperança e propósito em nossas vidas. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Foi ele a quem Deus usou para salvar a humanidade do dilúvio. A sua história é contada no livro bíblico de Gênesis. O nome Noé, Noa, no original hebraico, significa descanso ou repouso. Ele construiu a arca onde ficou com sua família e com muitos animais durante o dilúvio. No tempo de Noé, a sociedade vivia em extrema corrupção e perversão. As pessoas abandonaram ao Criador e viviam conforme as suas próprias vontades. Só pensavam em fazer o mal o tempo todo. Deus ficou decepcionado com tudo que viu e decidiu destruir a humanidade. Gênesis 6, 5-7. Mas Noé era um homem justo, que obedecia a Deus. Gênesis 6, 9. Em sua geração. Por isso, Deus decidiu salvá-lo e a sua família. Contudo, apesar de Deus ter poupado a família de Noé e seus futuros descendentes, a natureza pecaminosa permaneceu ligada ao coração e às práticas dos homens. Logo após saírem da arca, um dos filhos de Noé desonrou o seu pai e foi amaldiçoado por isso. Noé era agricultor e, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha e inventou o vinho. Noé também foi o primeiro homem que se embriagou com vinho. Bêbado, ele ficou no dentro de sua tenda. Gênesis 9, 20-21. Seu filho mais novo viu e foi contar para seus irmãos, mas os 2 irmãos mais velhos trataram seu pai com respeito e o cobriram. Quando Noé ficou sóbrio, ele abençoou seus 2 filhos mais velhos, mas amaldiçoou o mais novo. Os filhos de Noé tiveram muitos descendentes, que se espalharam pela terra. Como sabemos, a maldade continuou a crescer entre as pessoas no mundo todo. Mas Deus mantém a sua promessa de não destruir a terra com dilúvio novamente. Noé viveu muito tempo depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Ele ficou conhecido por ser um homem de fé, abençoado por Deus. A natureza pecaminosa continua impregnada na humanidade. Romanos 13:23. E assim, continuamos desagradando a Deus e as suas leis. No entanto, Ele nos deu a possibilidade de sermos justificados pela fé. Tal como Noé foi salvo por confiar e temer a Deus, em Jesus Cristo, poderemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a purificação do nosso interior. Só podemos ser libertos da corrupção, da maldade e perversão
através de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Atualmente, muitas pessoas continuam a viver longe da vontade de Deus, sem se arrependerem dos seus pecados, rejeitando o que Ele nos deixou na sua palavra. Mas a Bíblia adverte-nos que os pecados serão punidos, e os pecadores sem Deus serão condenados pelas suas más obras. Somente aqueles que aceitam pela fé a graça concedida por Jesus Cristo serão salvos da ira futura no final dos tempos. Como Noé, precisamos pregar a justiça, confiar em Deus e andar com Ele todos os dias da nossa vida. A salvação, pela fé em Jesus, é a certeza e a confiança que podemos ter sempre. Já não precisaremos de uma grande arca. Jesus é o único meio pelo qual podemos nos livrar da punição eterna. Ele é o Salvador verdadeiro e fiel, que recompensará a nossa fé e amor.